Fala, hereges do meu Brasil, seja muito bem-vindo à estreia do nosso canal Herejonautas, aonde nesse canal você terá temas relacionados com a religião, relacionados com o cristianismo, aonde aqui você vai ter voz, aonde você vai poder se expressar e descobrir coisas novas. É a estreia de um canal totalmente novo para você, um canal que vai trazer assuntos polêmicos, aonde nós vamos entrar em áreas teológicas, em assuntos voltados para o cristianismo de hoje. Nós vamos tentar descobrir, será que o cristianismo de hoje realmente está pautado na palavra de Deus? Será que as igrejas modernas hoje estão cumprindo ou vivendo aquilo que realmente o nosso mestre mandou que vivêssemos? E é isso que nós vamos ver durante a existência desse canal. Aqui você vai descobrir coisas novas, coisas que vão contra tudo aquilo que foi estabelecido pela religião, dentro de uma corrente teológica fundamentada no grego, no hebraico, na arqueologia, para saber também se essa teologia que é ensinada hoje tem bases suficientes para crermos. Então, vamos falar aqui de diversos assuntos durante a existência desse canal. E já para começar o nosso primeiro vídeo de estreia, nós vamos falar sobre o pentecostalismo. Isso mesmo. Será que esse movimento que hoje invade muitas igrejas neopentecostais, muitas igrejas novas que estão surgindo hoje, trazendo esse movimento desse tipo aí que eu vou mostrar para você agora? Então nós queremos saber, será que realmente isso é de Deus? Será que existem bases bíblicas suficientes para crermos que tudo isso realmente é um mover do Espírito Santo? Então nós vamos começar lá do início, descobrir de onde começou esse movimento pentecostal. Então te prepara, porque os herejonautas chegaram. Beleza, estamos de volta e vamos falar de Pentecostes. Não é Ministério do Picolé, é Ministério de Fogo. Voltamos aqui para falar sobre o pentecostalismo. Muitos assembleianos irão dizer que sabem a resposta, que o pentecostalismo no Brasil começou com eles, mas você terá uma surpresa, porque o pentecostalismo não começou com a Assembleia de Deus, e é isso que você vai ver hoje aqui. Vamos analisar com imagens, vídeos e fatos onde realmente iniciou este movimento. Então senta, aperta os cintos e embarque nessa viagem rumo à história do cristianismo, principalmente a história do movimento pentecostal. Assiste aí. O pentecostalismo é um movimento de renovação de dentro do cristianismo, que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo no Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, este evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito em Atos capítulo de número 2. Pentecostais tende a ver que seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração e ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva. Por este motivo, alguns pentecostais também usam o termo apostólica ou evangelho pleno para descrever seu movimento. O Pentecostes, em grego Pentekostos, que significa 50, foi um feriado anual judaico também conhecido como Festa das Semanas, Festa dos Primeiros Frutos da Colheita.
Ela é celebrada 50 dias depois da Páscoa, conforme o livro de Levítico, capítulo de número 23, verso 15 ao 22. As igrejas pentecostais fazem alusão a este acontecimento como um símbolo para todos os que se convertem ao cristianismo no dia de Pentecostes. Seriam os primeiros frutos da colheita de uma grande parte de milhões de almas. O avivamento pentecostal do século XX não começou num galpão ou na Rua Azusa, mas numa mansão, ao estilo de um castelo inglês. Essa construção de pedra vermelha e branca possuía 2 domos, uma cúpula atrás e um observatório elevado alcançado por escadas espiraladas. Em 1900, Charles Fox Parham alugou essa mansão de pedra, como ela era conhecida, em Topeka, Kansas, para estabelecer uma escola bíblica chamada Bethel. Cerca de 40 estudantes, alguns já tinham cursado outros institutos bíblicos, ingressaram na escola para o seu primeiro e único ano, atraídos pelo seguinte propósito: descobrir o poder que os capacitaria a enfrentar o desafio do novo século. Era uma escola de fé, nenhuma taxa era cobrada para moradia e alimentação. Eles confiavam em Deus para cada necessidade que tinham. A ideia completa era em um período de treinamento intensivo na palavra, oração e evangelismo. Esperava-se que Deus faria uma obra repentina em seus corações que os tornaria testemunhas eficazes de Cristo até os confins da terra. De acordo com as palavras de Charles Fox Parham, todos aqueles que quisessem se entregar ao ministério da palavra e oração estavam livres para participar. Foi estabelecida uma torre de oração numa das cúpulas para os estudantes manterem um período de oração de 3 horas cada um. Alguns passavam noites inteiras em intercessão na torre. No primeiro dia de janeiro de 1901, considerado por algumas autoridades como o primeiro dia do século XX, os alunos estavam orando e uma estudante de 18 anos, chamada Agnes N. Osman, foi batizada no Espírito Santo. Segundo seu testemunho, ela começou a falar numa língua que ela não conhecia. As aulas foram suspensas e toda a escola esperou diante de Deus. Durante a segunda noite, Osman recebeu a língua boêmia, confirmada por um tcheco que estava presente, e em poucos dias, Parham e a maioria dos outros estudantes receberam a experiência pentecostal. Um após outro começou a falar em línguas e alguns receberam o dom de interpretação. Por 5 anos, Parham e seu grupo de estudantes viajaram através dos Estados Unidos do sudoeste americano, proclamando o evangelho da fé apostólica, como ele chamava o seu movimento, mas recusou-se a encorajar todo e qualquer tipo de organização eclesiástica. Apesar de terem provocado vários avivamentos locais, Parham e seus estudantes não conseguiram captar o interesse da nação para o novo batismo autenticado pelas línguas. Na verdade, o fogo só começou a se alastrar em 1906 com os acontecimentos da Rua Azusa em Los Angeles. Em 1905, Parham mudou-se para Houston, no Texas, onde formou outra escola bíblica. Foi lá que recebeu como aluno William J. Seymour, um negro cego de um olho e humilde. Apesar do preconceito racial no Sul, Seymour participou da escola e aprendeu sobre a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Pregava sobre isto em outras igrejas, mas ele mesmo não tinha recebido o batismo no Espírito Santo com línguas. Seymour foi convidado por uma senhora que o ouvira pregar no Texas para pregar em Los Angeles numa igreja de negros olísneos. E assim se tornou um dos instrumentos de Deus para fazer explodir um dos mais importantes avivamentos da história da igreja. Seu primeiro sermão, baseado em Atos capítulo 2, verso 4, deixou a pastora furiosa com a implicação de que desde que ela não falasse em línguas, como os primeiros discípulos falavam, ela não tinha recebido a plenitude do Espírito. Na sua segunda noite de pregação, Seymour encontrou a porta da igreja fechada por ordem da pastora, que não queria ouvir mais sua mensagem. Sendo assim, ele e mais 7 pessoas se reuniram num lar para buscar o Senhor, e naquela noite de 9 de abril de 1906, todos foram batizados no Espírito e falaram em línguas, menos Seymour. Os gritos eram tão fervorosos e tão altos que uma multidão se juntou ao lado de fora indagando o que significara aquilo. Logo foi propagado pela cidade que Deus estava derramando do seu Espírito. Pessoas brancas se juntaram às pessoas de cor e também foram cheias do Espírito. No dia 12 de abril, o próprio Seymour teria recebido a experiência pentecostal com línguas. Bom, pessoal,
Se as línguas estranhas começaram lá na escola bíblica Betel com uma mulher sendo batizada com esse dom, e ela falava em línguas terrenas, tanto que ela falava numa língua boêmia que foi interpretado por um tcheco que estava naquele local. Semelhantemente, Parran foi batizado também nessas línguas terrenas. Então, de onde vem essa língua totalmente estranha que está acontecendo ou que se fala dentro da maioria das igrejas pentecostais no dia de hoje? O termo língua estranha, ele já é um termo errado, porque esse termo não existe nos originais grego, nas cópias dos originais gregos. Esse termo original, ele vai estar em itálico na tua Bíblia. Se você for perceber aí, todas as vezes que aparece o termo línguas estranhas, ele está em itálico, está numa letra meio deitada. Por quê? Significa dizer que essa expressão não está das cópias dos originais gregos. Isso tudo porque lá está noutras línguas, falar noutras línguas. Então o que aconteceu realmente aí dentro, o que acontece na verdade dentro dessas igrejas pentecostais? Acontece o que nós chamamos de glossolalia religiosa. Então o que é glossolalia? Glossolalia é um fenômeno da psiquiatria aonde uma pessoa pensa estar falando em um idioma que ela não conhece. Isso incentivado por um fervor religioso. E é isso que acontece hoje em dia dentro de muitas igrejas. A glossolalia, ou seja, quando dois missionários suecos chegaram ao Brasil e trouxeram essa evidência do batismo em línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo, os brasileiros, ao ouvirem essas línguas que eles não entendiam, interpretaram ela de diversas maneiras, porque no Brasil não havia intérprete dessas línguas. Então, quando o brasileiro ouviu, ele começou a ser influenciado psicologicamente a falar essas línguas. E aí, como a língua, ela é um membro, ela é um músculo na verdade, quando dito muitas vezes glória, 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 ela vai cansar. E quando essa língua cansa, logicamente ela já não vai mais pronunciar a palavra glória, ela vai pronunciar algo do tipo gló, 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 gló. E a pessoa vai achar que está sendo batizada no Espírito Santo, quando na verdade surgem-se sons estranhos e línguas totalmente incompreensíveis, como labaxéia, canta labaxéia, labaxúria e por aí vai. E não se entende nada porque não existe interpretação para essas línguas. Quando que Atos capítulo 2, na verdade foram línguas terrenas. É só você ler, abra sua Bíblia e leia, que lá eles falavam em línguas terrenas. Tanto é que o pessoal que estava em Jerusalém, que estavam vindo de outras nações, entendiam nas suas línguas maternas o que os discípulos estavam dizendo. Agora, essa avalanche pentecostal de línguas totalmente desconhecidas, como essa que você vai ver agora. Na conte mene canto na condere. Na condere manassa conde nene canto que menene façai. Remana conte a placa sumi nene canto na caixa. E não só fosse pior falar numa língua totalmente estranha como essa, ainda tem gente que diz que interpreta essa língua. Veja só nesse vídeo. Satanás quer levar a alma dele embora. O sinal estou te dando agora. Tu está do lado dela. Chama ela que eu quero salvar ele. Achaste que eu não falaria contigo? Eu sou o Deus que visita tua vida. A clara, amanhã eu alivio. A áurea do meio-dia eu salvo. No quarto mês eu me alegrei contigo. O Rafael está salvo. Eu salvo ele das garras do diabo. Ele estaria morto. Mas tu, cantor Managasu, Mas tu deste crédito à minha palavra essa noite. Sharai de canta Kamanabias.
Eu visito tua família, toda ela. Sharaste de Cantoro Balagasu. Perceba que essas línguas elas são totalmente repetidas. Algumas frases voltam no mesmo instante em que o próprio que está interpretando, supostamente interpretando ela, diz frases totalmente diferentes, enquanto que as línguas elas são totalmente iguais em algumas outras igrejas, é só você conferir. Então, esse movimento que hoje existe nada tem a ver com o princípio lá de Atos capítulo 2 e muito menos com o primeiro batismo da primeira mulher batizada lá na escola bíblica Betel. Nada tem a ver porque foram línguas terrenas. E é isso que a Bíblia diz e é isso que a Escritura vai nos trazer. Línguas totalmente terrenas e não essa língua dos anjos. Mas da onde veio então a ideia de língua dos anjos? Veio lá do que Paulo disse em Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ora, o que ele fala ali, na verdade, está escrito a palavra grega ângelos, que veio, logicamente, de uma palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Paulo estava dizendo, ainda que eu falasse a língua dos mensageiros, que era uma categoria de pessoas que tinham uma alta responsabilidade naquela época de levar mensagens ao reino, de levar mensagem a grupo de pessoas. Tanto é que lá em Apocalipse, você vai ver o escritor do Apocalipse dizendo que o anjo havia dado umas cartas para ele, para que ele levasse ao anjo das igrejas que estavam na Ásia Menor. Quem eram esses anjos da igreja? Não eram seres angelicais com asas, e sim pessoas, mensageiros que iam levar essa mensagem àquela comunidade que estava ali. Somente isso. Paulo estava falando, ainda que ele tivesse esta responsabilidade, se ele não tivesse amor, de nada serviria, de nada adiantaria. Então, não existe uma linguagem angelical, até porque não existe um ser humano sequer, nem na Bíblia e nem na história, que possa ter ouvido um anjo falar numa linguagem celestial. Quando eles desceram para falar com Abraão, falaram numa linguagem hebraica, porque Abraão entendia o que eles estavam dizendo. Então essa história de falar em língua dos anjos é balela, é conversa fiada para quem fala uma linguagem que nem ele entende, e ele chama isso de mistério. Dá mais uma olhada no que eles estão fazendo dentro dessas igrejas. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que o movimento pentecostal trouxe de bom para o meio do cristianismo moderno? Ora, é só você comparar os cultos e os louvores que a igreja fazia, por exemplo, há 50 anos atrás. Não vamos muito longe. Há louvores e cultos que existiam há 20 anos atrás. Com certeza não são os mesmos de hoje. Os cultos estão mais eufóricos, os cultos estão mais bagunçados e desorganizados, enquanto há duas décadas atrás os cultos eram ordeiros, os cultos eram entendidos, não se misturava línguas com palavra, as pessoas saíam edificadas, entendendo aquilo que elas estavam ouvindo. Que toda a igreja permaneça agora em reverência diante do Senhor, diante da sua palavra. Vamos evitar qualquer movimentação desnecessária e vamos interceder a Deus em favor do pregador desta noite, para que Deus fale poderosamente, diretamente aos nossos corações. E a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a injustiça humana, contra toda a injustiça do homem, e relata uma dessas injustiças, destacando a maior de todas as injustiças. Injustiça é cometendo ou retendo, detendo a verdade de Deus. Hoje não se entende nada do que se fala. Hoje as pessoas entram numa euforia psicológica e acabam saindo dali sem edificação nenhuma. Dá uma olhada nesse exemplo que eu vou trazer para você agora. Levante a tua mão que eu vou colocar uma unção na tua mão agora. O Espírito Santo de Deus
vai fazer pega-pau. Legal, bem louco, empolgante. Ai, Jesus! Ah, Jesus! Eu vi tu pisado numa fornalha de fogo. O Espírito Santo de Deus vai fazer pega-pau. Eu pergunto a você, existe edificação nisso que você está vendo? Será que as pessoas vão sair daí mais fortes espiritualmente ou mais fortes na palavra de Deus? Eu tenho certeza que com certeza não. Elas vão sair daí cansadas, sujas porque caíram no chão e novamente começa no outro dia, a mesma pessoa não mudou em nada. Então, o que benefício trouxe esse movimento pentecostal? Apenas essa bagunça que você está vendo aí, esse descontrole emocional e essa falta de edificação e de verdadeiro estudo da palavra. Foi isso que este movimento trouxe. E o que é pior, a Igreja Católica foi influenciada por este movimento também. Foi onde surgiu o movimento carismático católico. E lá no início fazia uma divisão da Igreja Católica. Dentro da própria Igreja Católica havia essa divisão. E o Papa teve que aceitar ou reconhecer o movimento carismático para que não houvesse essa divisão no meio da Igreja Católica. São movimentos carismáticos que você não sabe se está numa Igreja Católica ou se está numa Igreja Evangélica. Dá uma olhada nesse exemplo aí do movimento carismático católico em ação. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução, ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é a oração em línguas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Você se assustou? Pois é. Não, você não estava vendo um culto evangélico, você estava vendo uma missa católica, devido ao movimento carismático católico, que é muito semelhante ao movimento pentecostal dentro das igrejas evangélicas. Então, gente, você viu os fatos, você analisou tudo, e agora eu te pergunto, o que é o movimento pentecostal para você? O movimento pentecostal de Atos capítulo de número 2 era uma evidência para os que estavam de fora. Tanto é que o dom de língua é sinal para os de fora e não para os de dentro. As profecias, sim, são um sinal para os de dentro. Hoje inverteu-se tudo. As línguas são um sinal para os de dentro e as profecias são dadas para os de fora muitas das vezes. Então inverteram tudo, o que na verdade virou uma bagunça pentecostal do século XX e século XXI. Essa é a dura realidade. Isso é o que nós vemos todos os dias no culto. Vá num culto pentecostal e veja com seus próprios olhos o que eles fazem. São 30 minutos de palavra entre línguas estranhas e o que o pregador está falando. É uma mistura de línguas com a palavra, com a pregação, e você já não sabe mais o que aquele pregador está dizendo. E o pior é quando entram no final aqueles movimentos do gira, gira, girou, que você não sabe aonde se está. Se está num culto pentecostal, muitos até na internet já estão criticando, dizendo que se parece com um terreiro de macumba. É só ver. Eu não estou dizendo isso, mas entre na internet e veja a comparação que eles fazem. Veja com seus próprios olhos esse movimento e veja se não parece com um terreiro da onde se pratica a religião do candomblé. Dê uma olhada.
São essas coisas que entraram e surgiram de uma maneira avassaladora e as pessoas julgam estar fazendo algo que é bíblico, quando na verdade foi totalmente distorcido o movimento pentecostal. Quer outro exemplo? Olhe o movimento pentecostal, olhe o movimento avivalístico da Europa e compare com o movimento avivalístico dos Estados Unidos, que é esse modelo que veio para o Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Dê uma olhada e veja se realmente os dois têm o mesmo sentido ou fazem a mesma coisa. Avivamento na Bíblia eu só conheço mudança de vida, mudança de atitude e não balbuciar palavras incompreensíveis, girar, cair sem propósito nenhum. Porque você pergunta para uma pessoa dessa o porquê que fazem isso, elas dizem, é mistério. É mistério. Eu já fui em muitas vigílias pentecostais no início, aonde quando eu tive esse contato com essas pessoas que giravam no manto, no mistério, simplesmente a resposta que me deram foi que era o anjo do mistério que girava essas pessoas. Mas aonde que está isso na Bíblia? Não se encontra isso na Bíblia. Realmente isso não tem, gente. Isso foi uma invenção devido a esse grande alvoroço que causou aí o movimento pentecostal no Brasil e no mundo. Hoje ele é muito grande e muito forte. Muitas igrejas até dizem que você não é batizado no Espírito Santo simplesmente porque você não fala em línguas e se esquecem que línguas é um dom. E se é um dom, nem todas as pessoas vão ter esse dom. Nem todas as pessoas vão ser batizadas com esse dom. Paulo diz que os dons são para a edificação da igreja ou edificação própria. O dom de línguas é para a edificação da igreja quando há intérprete. Paulo é enfático em dizer, se não houver intérprete, fique calado. O que menos se vê nessas igrejas, o que menos se vê nesses movimentos é isso, pessoas caladas. Não, é um alvoroço terrível. E o pior é quando entra um batuque, quando entra pandeiro, quando entra todos esses instrumentos, aí a festa tá feita. Agora dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar para você e entenda o que acontece dentro dessas igrejas. Acontece, além da glossolalia, acontece um outro movimento psicológico chamado de indução mental. Ou seja, a pessoa vai, a pessoa gira ou ela cai simplesmente porque aquele grupo caiu ou girou. Dá uma olhada nessa senhora, a primeira da fila, e veja se realmente ela não dá uma olhada para trás para ver se a colega dela tá girando. Porque quando ela olha para trás e vê que a colega girou, aí ela vai ter que girar, porque ela não vai ser a herege ou a incrédula desta reunião. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o peão, força!
pregador famoso que dá pra gente analisar aí. Você que é psicólogo, você que é psiquiatra que está vendo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando. Dá uma olhada nos vídeos desse pregador internacional famosíssimo e vê que as unções que ele ministra, dá uma olhada no público, dá uma olhada nas pessoas que estão ali em cima do altar com ele, que são influenciadas para cair, para não passar vergonha de não ter caído pela mão do grandioso homem de Deus. Dá uma olhada nisso. Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said, quick. Take the anointing! Então, você analisa, você tira as suas conclusões e coloca aqui nos nossos comentários. Mas coloque nos comentários com respeito. Porque se você é verdadeiro cristão, você tem que respeitar o contraditório. Porque é aí que mostra que você é cristão. Eu vejo muitos vídeos de pessoas que não concordam com algo dentro do cristianismo e são agredidas verbalmente nos comentários nos seus canais. Isso mostra verdadeiramente quem você é. Você que gosta de agredir as pessoas que falam contra o que você acredita, isso mostra o que você tem dentro do seu coração. Quando na verdade você poderia trazer bases bíblicas, bases históricas para provar o contrário do que eu estou mostrando aqui para você. E eu não sou o único. Muitas outras pessoas por aí já estão revelando isso. Mas na verdade, só não vê quem não quer. Só não ouve quem também não quer ouvir. Então, fique aí com tudo isso que nós mostramos e analise se realmente tem fundamento ou se o que está acontecendo neste momento em muitas outras igrejas do Brasil e mundo afora, se tem base bíblica e se realmente isso traz uma edificação. Analise tudo, retenha o que é bom. Beleza, galera? Gostou do vídeo de hoje? Então inscreva-se no nosso canal, deixa o teu like e ative o sininho das notificações e compartilha aí nas tuas redes sociais, divulgue esse canal para os teus amigos, aqueles desigrejados, aqueles que estão sem voz, divulgue esse canal para eles, porque aqui você tem voz. Aqui nós vamos contra tudo aquilo que foi estabelecido falsamente pela religião. Então até a próxima, eu te espero aqui. Tchau!